Bom dia, irmãos. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e poder compartilhar da gloriosa palavra de Deus. É ela que nos sustenta nesses dias, nos guia, nos consola, nos encoraja. Graças a Deus por termos as promessas de Deus, a sua santa palavra em nossos dias. Sem demora, abra comigo o santo livro em Mateus capítulo 16, Mateus 16, Mateus 16, verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Deus que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aí, deixa aberto, vamos estudar esse trechinho aí. Fecha apenas os olhos para mais uma oração. Senhor, o meu pedido é que tudo que sair desse púlpito seja para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não tem um relógio aqui para me nortear, peraí, senão o Arival me deu míseros 30 minutos, cadê? Ah, está ali, 11h27, é benção, a gente ri para não chorar, né, pastor? Irmãos, preste atenção, nesse rápido sermão. Muitos medos e temores têm sondado nossos corações nesses dias. Com absoluta certeza, o mal está à espreita, querendo matar, roubar, destruir, na figura do nosso arqui-inimigo, Satanás. Sem dúvida, a terra nos últimos meses foi coberta por uma escuridão. A terra está assolada. E é interessante termos consciência disso. Alguns cristãos que ficam com esse negacionismo, são os cristãos triunfalistas, que querem ignorar o que está acontecendo. Nós não podemos ignorar. São, de fato, dias maus, e todas as camadas da sociedade estão sendo afetadas por esses acontecimentos, e os crentes têm problema com isso. Eclesiastes fala assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, há tempo de sorrir e tempo de chorar. Eu não tenho nada contra sorrir, festa, comer, divertir, lazer, mas agora não é o tempo. Temos que respeitar as estações. Agora é tempo de chorar, é um tempo angustioso, isso é fato. E nós enfrentamos dois inimigos poderosíssimos: a morte e o diabo. Estão assolando esse mundo. E a pergunta que vem diante desse turbilhão, que essa crise, ela já é histórica, ela é uma das maiores da humanidade, em termos de tempo. A pergunta é: será que venceremos? Alguém podia só me dar um pouquinho de retorno aqui a mais? Será que venceremos? Será que atravessaremos tudo isso? E se nós sucumbirmos? E se a nossa fé esmorecer?
E se nós recuarmos? E se a provação for tão intensa, que nós não possamos, que nós tombamos diante dela? Eu quero dizer para você, que este texto que eu li, nos garante a vitória. Este texto que eu li, sugere que a igreja de Cristo é vitoriosa, inabalável, e escute o que eu vou dizer, indestrutível. Eu quero dizer isso, você que está sentado aí, eu não quero elevar o conceito do homem, porque há uma elevação demais no homem, um reducionismo do ser de Deus, mas vamos colocar o homem no seu lugar. O homem redimido ocupa uma posição sim elevada, estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo. A igreja não é qualquer coisa não, a igreja não é um povinho de segunda categoria não, a igreja é o povo de Deus na terra, e Deus tem os seus olhos voltados para ela. Jesus está em Cesareia de Filipe, aos pés do monte Hermon, e ele está com seus discípulos conversando. Então, no meio dessa conversa, Jesus faz uma pergunta a eles. Ele quis testar o discernimento dos discípulos, e no verso 13 ele diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus está questionando os seus discípulos, testando o discernimento do povo acerca de si próprio. O que as pessoas estão comentando sobre a minha identidade? Jesus pergunta. Então os discípulos respondem, verso 14. Uns dizem João Batista, Rede Vivo. Você é a ressurreição de João Batista. Herodes dizia isso. Outros dizem Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Na resposta, eles mostram que estão confusos, o povo, as pessoas ao redor de Jesus, não sabem ao certo. Hoje me parece que muitas pessoas estão confusas com relação a quem é Jesus. Agora Jesus dá a sua tréplica, então ele se volta para os discípulos e diz, no verso 15, mas vós, essa é a opinião do povo, que está ao meu derredor, e vós, que estão há tanto tempo comigo, que estão ao meu redor, quem dizeis que sou? Pedro então se levanta, em nome do grupo, como sempre fazia, e responde no verso 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és maior que João, mais poderoso que Elias, mais santo que Jeremias. No que Jesus novamente responde, e na sua resposta, temos uma das mais grandiosas revelações de toda a Escritura, verso 17 e 18, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Então aqui já mostra, nós temos aqui uma menção da graça irresistível, da soberania de Deus, que mostra que ninguém pode ir a Deus se Deus não levar, não conduzir, não revelar. Agora vem a declaração bombástica, também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou falar rapidamente, a ênfase não vai cair nessa parte, mas aqui nós temos algo interessante para essa declaração. Existe 3 interpretações para quem é esta pedra, na qual a igreja está edificada.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. 3 interpretações para o que seria esta pedra, que Jesus edificaria a igreja. Primeira interpretação é que Pedro é a pedra. A Igreja Católica Romana entende que a igreja está alicerçada sobre Cristo, sobre Pedro, o que em latim eles disseram, ubi Petrus, ubi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro, tu és Cristo. Então, a igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro. E a terceira interpretação é que a pedra é o próprio Cristo. Ubi Christus, ubi ecclesia. Onde está Cristo, aí está a igreja. E é nessa terceira posição que nós acreditamos. A igreja não foi edificada sobre Pedro, nem sobre a declaração de Pedro, mas sobre o próprio Cristo. Então, assim, eu não quero entristecer nenhum dos meus irmãos não, né, dos meus amigos, pode ser até que estejam me vendo, católicos, assim, eu precisava de um fundamento mais forte para edificar a igreja, né, e não poderia ser Pedro, é o nosso Senhor. Agora eu quero entrar na mensagem, agora a declaração mais surpreendente, é a que vem depois, verso 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. As portas do inferno, a palavra inferno aqui no grego é Hades, e ela é usada para se referir a 2 coisas. Primeiro, Hades é usado para se referir a inferno, Satanás, seu reino e as hostes do mal. Segundo, a palavra Hades era usada para se referir à morte, mundo dos mortos, sepultura. E a palavra aqui, portas do Hades, quer dizer poder, autoridade. Jesus está dizendo aqui, primeiro, que o diabo e todas as forças do mal não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, os poderes do inferno, os poderes malignos, os principados e potestades, dominadores, toda a horda do inferno, cada anjo caído junto, concentrado contra a igreja, não vai prevalecer. Todas as forças do mal não podem derrotar a igreja. Há 2000 anos que ele tenta contra a igreja, investe contra a igreja, seduz a igreja, bombardeia a igreja, e a igreja segue viva, de pé, vitoriosa. Não podem derrotar, não pode acabar com ela. Segundo, a morte, nem o diabo, nem tampouco a morte. O nosso destino final não é uma tumba fria, não é morreu e acabou, game over. A morte não tem a última palavra. Nós estamos vivendo um tempo, como eu disse, as trevas e o poder do mal. É impressionante como a pandemia revelou a maldade do coração humano. É impressionante como ela botou para fora todo o fel de iniquidade do gênero humano. E você tem visto homens, instituições, governantes fazendo coisas inimagináveis. E muitos deles seduzidos pelo seu pai, Satanás.
Do mesma forma, no mesmo momento em que a morte vem como rolo compressor e ceifa milhares, dezenas, centenas e milhões de pessoas nos últimos meses. Mas Jesus disse aqui que tanto um contra o outro, quanto o outro, não prevalecerão contra a igreja. Agora vamos lá. Por que você, pastor, fala com tanta segurança? Onde você apoia a sua certeza que essas coisas não prevalecerão? Veja só, a minha segurança se apoia na declaração de Jesus. Por que a igreja? Porque as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Não é porque a igreja é perfeita, não é porque a igreja é santa, não é porque a igreja é forte, não é. É em razão da declaração de Jesus, o quê? É em razão de onde ela está edificada. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e em razão da igreja está edificada sobre esta pedra, as portas do Hades não podem derrubá-la. Essa é a força da igreja. Por que nós ficaremos de pé até o fim? Porque o nosso alicerce, a nossa base, a nossa coluna é o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Você não está seguro porque você é bom, porque você é forte, porque você entende, compreende. Não, mas é por causa daquele que te sustenta, e aquele que te sustenta não conhece a derrota. A igreja, meu irmão, nada pode abalá-la, detê-la. Ela foi edificada, erguida, construída sobre a pessoa e obra de Cristo. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, quando ele fala assim: sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, significa que a igreja está sustentada, alicerçada, edificada sobre a pedra. O que é a pedra? Sobre a obra de Cristo. Significa que o que foi feito na cruz, ninguém nem nada pode desfazer. Por isso ele compara como a rocha, a obra consumada de Cristo a nosso favor, não pode ser desfeita, é irrevogável, é indestrutível, ninguém pode desfazer. Quando ele do alto da cruz brada, tetelestai, está consumado, acabou. O diabo sofreu o seu maior golpe. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele então expirou. Tendo dito isso, expirou. Nós temos que confiar nisso. Estava ouvindo um áudio de um irmão falando sobre John MacArthur. Olha o que ele falou, interessante. John MacArthur, ele conhece John MacArthur há muito tempo. Ele falou: eu tenho transcrito, estudado sermões de John MacArthur de 1970. E hoje, 50 anos depois, John MacArthur prega, crê nas mesmas coisas. A diferença de John MacArthur para alguns teólogos, e até reformados, que tem o pessoal da ala lá que não estuda, não lê, não interpreta a Bíblia, não faz nada. E tem a turma que interpreta. Interpreta, Arival, mas às vezes não crê no que interpreta. Não pratica o que interpreta e não vive o que interpreta. Falou, a diferença é que o John MacArthur não só estuda a Bíblia, interpreta a Bíblia, mas ele crê na Bíblia. Crê na Bíblia, pratica a Bíblia. E se nós crescemos nisso, olha que coisa gloriosa. Então veja só, então as portas do Hades
tanto a morte como os poderes do diabo não podem. Então o que eu estou dizendo? Na figura da pandemia, as potências mundiais, os governos, os conflitos armados, a perseguição religiosa, ajunte-se todos, aglomerem-se todos e a um, combatam com a igreja, eles não vão conseguir sequer arranhá-la, porque ela está sobre o fundamento de Cristo. Não conseguirão. Vejamos no caso da morte, para você que está com medo do coronavírus, está doido, morrendo de medo de morrer. Primeiro deixa eu te dizer, você não é mortal, servo, você vai morrer. Vai morrer, filho. E não tem jeito de escolher, ai Senhor, eu queria morrer dormindo. Olha, pedi demais, né, santo? Estava conversando com os irmãos ali, o único que eu me lembro que foi para o céu sem morrer, foi Elias. Enoque também. Foi dois em 6.000 anos de história. Eu acho que você não vai ser o terceiro aí. Tu vai ter que morrer, santo. Vamos lá. Ei, mas a palavra de Deus é gloriosa. Você entrou aqui, jururu, murchinho, sentindo um crentinho de quinta categoria, jururu. Irmão, se erga, se levante. Primeiro no caso da morte, veja só, João 11, 25, 26, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte não pode, meu irmão, a morte foi morta, na sua morada. Preguei um sermão esses dias, Arival, veja só, olha isso aqui. O quanto a morte tem visitado os lares, Arival. O quanto ela tem visitado as nações. Ela vai, e ceifa idosos, ceifa governantes, ceifa incautos, ceifa estadistas. E ela está indo e visitando povos e matando. Mas 2000 anos atrás, ela estava na casa dela. E ela recebeu uma visita. Quem é? Jesus. Vai até ela, na sua morada, ele faz uma visita, e Jesus mata a morte na sua casa, com a sua ressurreição. Ela que visitou tanta gente, foi visitada pelo Senhor, e você pode dizer, tragada foi a morte na sua vitória. João 6,40, de fato, a vontade de meu Pai, é que todo homem que vira o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa linda! Eu vou tentar citar esse versículo inteiro para você. Olha aqui, sobre a morte. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora comigo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Você pode dizer no leito de morte, na UTI, com corona ou sem corona, morte, onde está a morte, a sua vitória? A morte foi morta, a morte da morte, na morte de Cristo. A morte foi morta. Morreu um pulinho para a vida. Quer viver, morra. Olha que coisa boa. Quer viver, morra. Tu és Pedro. Eu não vou incitar ninguém a querer morrer, né? Vem morte. Não dá para orar isso também, né? Mas tu vai falar assim, sobre esta pedra, essa rocha o quê? A obra de Cristo no Calvário. Nem a morte pode fazer qualquer coisa.
Segundo, no tocante a Satanás e o seu império. 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As portas do Hades, do inferno, venham de onde vier, não podem contra a igreja. Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também Cristo igualmente participou. Tá, para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha o versículo, que ele mata a morte na sua morte. Colossenses 2,14 e 15, então, olha isso aqui, nós esquecemos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, podia já parar aqui, já é motivo para avivamento, cancelou o escrito de dívida, cancelou. Você olha para o pai, entre o pai e você, não tem nada, não tem uma dívida. Crente que ora com culpa, culpa do quê? Do quê? Não há, a dívida foi quitada, cancelada, que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e que mais, depois de cravar, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando. Essa aqui é uma figura tirada do exército romano, quando um general vencia uma batalha, pegava o inimigo e despojava da sua armadura, deixava pelado, e amarrava numa corrente, e desfilava com ele, em praça pública. Foi isso que Jesus despojou o diabo da sua autoridade, do seu poder, de enganar, de cegar, de escravizar pessoas, e o expôs ao ridículo, triunfando na cruz. Ninguém, meus irmãos, pode vencer a igreja. Então, nem a morte, nem o diabo. Para você que está com medo, o tempo está passando, aquele relógio está com problema, ele não para. Eu quero dizer, você está seguro, não porque você é bom, pelos seus méritos, pelo seu esforço, não, mas em razão da pedra, da rocha a qual você repousa e descansa, é o Senhor Jesus e a sua obra, de modo que nem a morte, e nem os poderes do inferno. O que estão dizendo aí, a boca miúda? Que os dias vão piorar, não é todo pregador que fala de coisa ruim, não, é Paulo Júnior e mais uns 3, que vai vir perseguição, que vai vir criminalização do cristianismo, criminalizar. Bíblia, livro que tem discurso de ódio, vai ter que reinterpretar a Bíblia. Olha as coisas que vão vir. Levítico 18 vai ter que ser reinterpretado. Segundo os Coríntios 6, vai ter que ser reinterpretado. Divórcio, casamento, enfim, esse tipo de coisa. Vão vir. Eu não sei se um governo progressista, eu não sei se mas as forças, os impérios que conspiram contra o ungido se reunirão para combater a igreja, mas de antemão eu quero antecipá-los: o seu ataque será inútil, porque sobre esta pedra a igreja está edificada, de forma que o inferno não vai prevalecer. Nem a morte, nem o inferno. E eu termino com o resumo do que eu preguei. Romanos 8, 33, 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, pois antes entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou, está à destra do Pai, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada?
Por amor de ti, como está escrito, somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por quê? Por causa da rocha que estamos edificados. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dorme com esse barulho. Dorme com isso. Fica difícil assim para o diabo, viu? Fica difícil para ele vencer. Fica difícil. Como é que ele vencia Paulo? Paulo falava assim, ó: viver é Cristo, morrer é ganho. Imagina o diabo. Fez assim no diabo. Tonhanhãim. Como é que é? Pera, fala de novo aí. Morrer é Cristo. Viver é Cristo, morrer é ganho. Ô diabo, eu sou meio burro, faz a exegese. Vou te explicar, diabo. Viver é Cristo na terra, morrer é Cristo no céu. De todo jeito você está ferrado, diabo. Se me deixar vivo, eu estou com Cristo na terra. Se me matar, eu encontro com Ele no céu. Amém? Só quem crê nisso fica de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Sabe o que você vai dizer? Só agradecer. Agradecer, louvar, exultar, chorar. Dizer, uau, que obra estupenda. Meu Deus, estamos aqui maravilhados, embasbacados, estupefatos, por obra tão grandiosa, e saber que ela é irremovível, que ela é indissolúvel, indestrutível, perpétua, eterna. Obrigado, Senhor, por sermos como Petros, pequenas pedras, fragmentos de pedra, estarmos edificados sobre esta pedra, que é Cristo Jesus. Oh Senhor, não temos que temer a morte, nem o inferno, nem o mal. Que o Senhor console meus irmãos com essas palavras, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.